Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mandy. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, a gente está corrigindo o caderno azul, primeira aplicação, né, do Enem de 2022. Então vamos lá, agora a gente vai para a questão 16, né, a questão 16 é bem interessante, ela escreve pra gente o seguinte, olha só. Ela era linda, gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo e sonhava ser atriz em Hollywood. Tinha 13 anos quando ganhou uma câmera de vídeo e uma irmã. As duas se tornaram suas companheiras de experimentações. Adolescente, Helena vivia a criar filminhos e se empenhava em dirigir a pequena Petra nas cenas que inventava. Era exigente com a irmã e acreditava no potencial da menina para satisfazer seus arroubos de diretora precoce. Por 5 anos, entregou algumas das melhores companhias paulistas de teatro e participou de preleções para filmes e trabalhos na TV. Nunca foi chamada. No início de 1990, Helena tinha 20 anos quando se mudou para Nova York para cursar artes cênicas e batalhar uma chance no mercado americano. Deslocada, ansiosa, frustrada após alguns testes de elenco mal sucedidos, decepcionada com a ausência de reconhecimento e vitimada por uma depressão que se agravava com falta de perspectiva, Helena pôs fim à vida no segundo semestre. Petra tinha 7 anos. 20 anos depois, é ela, a irmã caçula, que volta a Nova York para percorrer os últimos passos da irmã, vasculhar seus arquivos e transformar suas memórias em imagem e poesia. Nossa, legal, né? Helena é um filme sobre a irmã que parte sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também sobre o encontro, o legado, a memória. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena. Sobre o que ficou de uma na outra e, essencialmente, um filme sobre a delicadeza. Época, né? Outubro de 2012. Gente, interessante demais, né? Ok, aí a pergunta descreve pra gente o seguinte: o texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social do quê? Olha só, A. Narrar por meio da imagem e poesia cenas da vida das irmãs Petra e Helena. B. Descrever por meio das memórias de Petra a separação de duas irmãs. C. Sintetizar por meio das principais cenas do filme a história de Helena. D. Lançar por meio da história da vida do autor um filme autobiográfico ou é avaliar por meio da análise crítica o filme em referência? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Aqui no caso, a resposta correta seria a letra E, tá bom? Opa, deixa eu tentar tirar aqui. Seria avaliar por meio da... Eita, peraí, gente. Deixa eu voltar aqui. Seria avaliar por meio da análise crítica o filme é referência, tá? Cuidado com a pegadinha, tá? A gente tem várias coisas aqui que poderiam confundir, né? Gente, muito linda a história. A gente vê a história de uma irmã que fazia de tudo para ajudar a outra, né? Só que ela sonhava em ser atriz e no final das contas, né? Infelizmente ela acabou tendo uma depressão, tirando a própria vida e quem continuou os passos dela foi a irmã dela, que na verdade ela gravava as coisas sobre a irmã dela, né? Para poder ajudar a irmã dela. Então assim, muito interessante. Perdão, muito interessante a história das duas irmãs, né? Uma não deixou morrer o legado da outra, né? Aqui no caso, ele quer saber, o texto é exemplar um gênero discursivo, tá? Que cumpre a função social do quê? O que ele está cumprindo a função social? Olha só, cuidado com a pegadinha. É narrar por meio da imagem e poesia cenas da vida das irmãs? Sim, seria, né? Cenas da vida das irmãs. Mas não é por meio só da imagem e poesia, né? Ele quer saber o que torna o texto um gênero discursivo. Como assim, né? O que ele está descrevendo? Não é somente isso, né? Não é, olha só, B. Descrever por meio das memórias de Petra a separação das duas irmãs? Sim, também, mas aqui no caso, Petra tinha 7 anos, mas não é somente as memórias de Petra, né? A gente tem as memórias da Helena também, né? Que ela descrevia sobre a irmã, né? Olha só, Helena é um filme sobre a irmã que faz parte. Então, assim, não é somente isso a questão. Sintetizar por meio das principais cenas do filme a história de Helena não é somente a história da Helena, né?
A Helena é a história da Helena, né? E também o que a Petra continuou. Na verdade, é a história das duas, né? Que é muito interessante. Claro que o foco principal aqui é a Helena, né? Ó, Helena vivia, criar, porque ele tá descrevendo a história dela, o que aconteceu com ela, né? E ela, quem continuou no legado dela foi a irmã dela, foi a Petra, né? Então, assim, é muito interessante, na verdade, descreve a história das duas irmãs, né? E não é só lançar por meio da história da vida do autor um filme autobiográfico, porque mais é aquela questão, é a história das duas irmãs, tanto da Petra como da Helena, né? Porque a Helena trouxe o legado para a Petra, né? Ela fez da Petra, né? Olha só, quando ela era adolescente, inventava cenas para ajudar a irmãzinha dela, né? E depois, quando a irmã dela cresceu, ela continuou o legado da irmã que morreu, né? Aqui no caso, que tirou a própria vida, né? Aqui, transformar as memórias, perda a irmã, se gravando com a falta de si mesmo, de percorrer nos últimos passos, que aqui descreve, né, até uma questão, acredito, de depressão, que você gravava com a falta de perspectiva, pôs fim à vida. Então, assim, infelizmente foi uma história triste, né, que ela pôs fim à própria vida, enfim. Mas aqui no caso é a história das duas, tá? Das duas irmãs, né? A gente pode perceber claramente porque uma contribuiu para a história da outra, né? E aqui, por que a letra E é avaliar por meio da análise crítica o filme e em referência, né? Exatamente isso. Uma análise crítica sobre o filme, né? Ele tão aqui, ó, o que torna esse texto um gênero discursivo? Não é somente os fatos que acontecem nele, por que não são as outras? Não é somente os fatos que acontecem. O que faz dele um gênero discursivo aqui em relação à pergunta é avaliar, tá? Por meio do que? Análise crítica. Uma análise crítica que faz algo ser discursivo, né? O filme é referência, ou seja, o filme inteiro, né? Tanto a história da Petra, tanto a história da Helena, a história bonita das duas irmãs, que uma continuou o legado da outra, das duas, né? O contexto das duas. Não pode ser só a autobiografia só de uma, porque uma ajudou a outra, né? Olha que bonito, né? Então, aqui no caso, o que torna discursivo, tá? É a questão da pergunta, discursivo, tá? Por isso aqui que vai ser a letra E. Aqui no caso, discursivo, vai se tratar aí de análise crítica, belezinha? Por esse motivo aqui, em relação à pergunta, né? O comando da questão, né? De gênero, vai ser a letra E, tá bom? Por quê? Porque vai ser uma análise crítica do filme inteiro, né? Do filme em referência, né? Ó, do filme inteiro, não só de uma, não só de outra, mas de ambas, né? Uma ajudou a outra. Então, assim, é o filme inteiro, belezinha? Por esse motivo aí, a alternativa é como a correta, beleza? Então tá, vamos agora para a questão 17, né? O comando da questão, esse texto que simula um verbete para a palavra, constitui-se como um poema por quê? Então, ele quer saber por quê, que simula aí um verbete para a palavra, por que ele é um poema, por que ele se constitui um poema. Então tá, vamos ver aqui. Vamos primeiro ler, né? Olha que interessante, a descrição da palavra, né? Palavra é algo necessário para tudo, né? Tudo tem palavras, né? Então, olha só, o texto, palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas, e brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme e a palavra tempo passa. A palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre. A palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Pequeno dicionário das palavras ao vento. Que interessante, né? Legal, né? Primeira vez, mentira, já li poemas, sim, sobre palavra, né? Mas achei tão interessante, né? O significado aí que esse poema dá em relação à palavra, né? O contexto da palavra, ao sentido da palavra, né? Então, olha só, a pergunta né, exatamente, tá? Esse texto que simula um verbete, porque a palavra constitui-se
como um poema, por quê? Por que a palavra que é um poema? Então, essa é a pergunta, né? Olha só. Por quê? Porque tematiza o fazer poético como os poetas classificam as palavras pela alma. B, porque utiliza o recurso expressivo da metáfora como as palavras têm corpo e alma. C, porque valoriza a gramática da língua como um substantivo, adjetivo, verbo, advérbio e conjunção. D, porque estabelece comparações como as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas. Ou porque apresenta informações pertinentes acerca do conceito de palavra, como em as gramáticas classificam as palavras. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Confesso que essa me pegou de surpresa, viu? Mas se pausaram o vídeo e tentaram fazer... Bom, aqui no caso, se vocês marcaram, a letra B vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aqui, ó, de utilizar o recurso expressivo da metáfora, tá? Como as palavras têm corpo e alma. Então, por que isso torna um poema? Porque ele descreve que as palavras têm corpo e alma, né? Isso vai diferenciar, né? Não é porque fala que os poetas classificam as palavras pela alma. O fato dos poetas classificar a palavra não significa que vai tornar isso um poema. Por que é um poema, né? Metáfora, tá, gente? É uma comparação. Porque valoriza a gramática da língua? Não, poderia valorizar, mas isso não faz isso um poema, né? Estabelece comparação? Também não. Apresenta informações pertinentes acerca do conceito palavra, como as gramáticas? Não. Aqui é pegadinha, né? Você poderia ficar em dúvida entre a letra E, porque descreve conceito de palavra, como em as gramáticas, mas não é questão de gramáticas, quer saber por que torna um poema, né? Um poema, por que tá fazendo um poema sobre palavra? O que tornou a palavra virar um poema, né? Com várias informações legais sobre ela, né? Porque exatamente, ó, as palavras têm corpo e alma. As palavras de verdade têm corpo e alma? Não, né? Vamos ser se você for pegar o lado racional, as palavras aqui seriam uma metáfora. Você não vai ver uma palavra andando na rua, né? Assim, só para comparar. Então é uma metáfora. Isso faz um poema por quê? Por quê? Perdão. Isso faz um poema por quê? Porque se você for olhar, corpo e alma são metáforas do significado, aí você vai além, né? Você vai daquele algo que não é palpável, que você não vê uma palavra andando na rua, mas através de uma palavra você sente algo. Então, corpo e alma aqui seria o quê? Metáfora. O que é metáfora? Uma comparação, né? Aqui tá se comparando que uma palavra tem corpo e alma, né? Ou seja, tá fazendo uma metáfora sobre ela, né? Você não vai ver uma palavra correndo, andando na rua, né? Mas aqui no caso quis dizer, comparou ela a algo que toca a alma, né? Que é como se a palavra pudesse se transformar em algo. É uma metáfora, né? Se você for olhar do outro lado, não do racional, né? Se você for olhar do lado subjetivo, não, como eu posso dizer aqui? Expressivo, né? E claro, a palavra pode ter corpo e alma, dependendo de como você analisa os fatos, né? Gente, perdão, só fui beber água. Mas, enfim, é sobre isso, né? Então, a palavra pode ter corpo e alma. Racionalmente, não, mas poeticamente, sim. Então, é uma metáfora, viu? Por que faz um poema? Exatamente por utilizar a metáfora. Metáfora é uma comparação, tá, gente? Então, seria por isso, tá certo? Legal, né? Agora você vai poder passar a olhar as palavras diferentes, né? Não que ela vai sair andando na rua, mas por que não ter um significado para as palavras, né? Muito legal, né? Ok, beleza. Vamos agora para a questão 18. Questão 18, ela escreve pra gente o seguinte, ó. Se a gente for analisar, lendo só o comando primeiro, o recurso que caracteriza a organização estrutural desse texto é. Então, quer saber qual recurso que caracteriza a estrutura dele, né? A organização da estrutura. Vamos ler o texto? Então, vamos. Morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel I e sua corte de tenentes eusébios. Quadrados de pedregulho irregular socados à mão. A mão, é claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar? Branco, preto, as ondas do mar de Copacabana.
De que me servem as ondas do mar de Copacabana? Me deem chão liso, sem protuberâncias calcárias. Mosaico estúpido, mania de mosaico, joga concreto em cima e aplana. Buraco cratera, pedra solta, bueiro bomba. Depois de 70, a vida se transforma numa interminável corrida de obstáculos. A queda é a maior ameaça para o idoso. Idoso, palavra odienta. Pois só, terceira idade. A queda separa a velhice da senilidade extrema. O tombo destrói a cadeira que liga a cabeça aos pés. Adeus corpo. Em casa, vou de corrimão em corrimão, tateio móveis e paredes e tomo banho sentado. Da poltrona para a janela, da janela para a cama. Da cama para a poltrona, da poltrona para a janela. Olha aí, outra vez, a pedrinha traiçoeira atrás de me pegar. Um dia eu caio, hoje não. O que ele quer saber é o que caracteriza essa organização estrutural do texto, né? Então é o que? Olha só, A. Justaposição de sequências verbais e nominais. B. Mudança de eventos resultantes do jogo temporal. C. Adjetivos qualificativos na descrição do cenário. D. Encadeamento semântico pelo uso de substantivos sinônimos ou é inter-relação entre orações por elementos linguísticos lógicos. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá? Não são as outras, tá, gente? Por quê? Vou explicar pra vocês. A gente tem aqui, ele quer saber a característica da organização estrutural do texto. O que seria a justaposição de sequências verbais e nominais? Ó, a gente tem aqui, ó, cadê? A questão da janela, né? Olha só, da poltrona pra janela, da janela para poltrona, é uma sequência, tá, gente? A gente vai ter aqui várias sequências, tá? O que seria essa justaposição aqui, ó, de sequências verbais e nominais? Aqui, claramente, ó, uma sequência de vários fatos, né? Da poltrona pra janela, da janela pra cama, da cama pra poltrona, da poltrona, enfim, vários fatos acontecendo, tá certo? E aí, a colocação de verbos e substantivos juntos, tá? Em sequência. No caso, verbal e nominal, tá? Então, é por esse motivo aqui que vai ser a letra A e não vai ser as outras, né? Porque a gente vai ter aí a sequência de verbos, né? E substantivos. Justamente também nesse fator aqui, né? Ó, né? A gente vê claramente várias sequências de várias coisas, né? Na janela, enfim, a sequência de tudo isso, tá bom? Isso, por esse motivo aqui que vai tornar a letra A como resposta correta. Vai ser aqui a característica, o que caracteriza, né? A organização estrutural desse texto vai ser exatamente essa justaposição de sequências verbais e nominais, belezinha? Então tá, gente. Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Tenham acertado também, né? Vamos aí agora para a questão, deixa eu ver aqui, 19, né? 1, 2, 3, 19. Belezinha? Então tá, né? Questão 19, ela descreve pra gente o seguinte, olha só. Vamos lá, gente, vamos pra questão 19. Olha só, seguinte, questão 19. Nesse texto, aí a pergunta descreve pra gente o seguinte, ó. Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada como o quê? Então, olha só, o texto descreve pra gente o seguinte. Então, aqui, claramente, a gente tem que ler o texto, né? Pelo comando da questão. Pisoteamento, arrastão, empurra-purra, agressões, vandalismo e até furto a um torcedor que estava caído no asfalto. Gente, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Bebam bastante água também, viu? Se hidratem. Belezinha, vamos lá. Ó, seguinte. Caído no asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do Maracanã. Eita, né? Ó, as cenas de selvageria tiveram como estopim a invasão de milhares de torcedores sem ingresso que furaram um bloqueio policial e transformaram o estádio em uma terra de ninguém. Em reflexo não só do quadro de insegurança que assola o Rio de Janeiro, mas também como de violência social,
se embrenha pelo esporte mais popular do país. Em 2017, foram registrados 104 episódios de violência no futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes de torcedores. Desde 1995, quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu durante uma batalha campal no estádio de Pacaembu. Autoridades têm focado ações de enfrentamento à violência no futebol em grupos uniformizados, alguns proibidos de frequentar estádios, porém a postura meramente repressiva contra as torcidas organizadas é ineficaz em uma sociedade que registra mais de... Gente, é muita coisa, né? 61 mil homicídios por ano. É impossível dissociar a escala de violência no futebol do panorama de desordem pública, social, econômica e política vivida pelo país, de acordo com o doutor em Sociologia do Esporte. Seguinte, a pergunta, né? Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada como o quê? Olha só, A, problema social localizado numa região do país. B, desafio para torcidas organizadas dos clubes ser reflexo da precariedade da organização social no país. D, inadequação de espaço nos estádios para receber o público, ou é consequência da insatisfação dos clubes com a organização dos jogos? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso da questão 19 é claramente C, né? Claramente a letra C. Por quê? Olha só, se a gente for analisar as outras alternativas, gente, é coisa horrível, né? Olha só, 104 episódios de violência no futebol brasileiro, 11 mortes, né? Que já tem 61 mil homicídios por ano. Gente, olha só, isso é um problema do time que tá estimulando isso? Aí eu te pergunto, né? É do time, é do estádio, né? Da organização, ou é dos torcedores que não estão sabendo torcer, que não sabem torcer? No sentido não saber torcer aqui, é utilizar de violência por algo que seria para lazer, né? Então isso vai da questão social, tá, gente? Não tem nada a ver com o time, os jogadores estão lá, estão ganhando deles, né? As organizações estão lá, estão ganhando o dinheirinho deles. Quem tá indo assistir os jogos não são os torcedores? Então algo que era para ser de lazer vai muito da consciência social também, né? Poxa, se você não sabe torcer, por que você vai caçar briga com outra pessoa? Gente, mortes, né? Imagina, você vai lá para se divertir, para assistir um jogo, uma atração, algo que era para ser de lazer e ter que ter força policial para separar, e você é surpreendido aí, você é morto por causa de um torcedor doido que não sabe torcer e te agride. Olha só a questão do jogador, né? Aqui, ó, que o jogador caiu, né? Foi atropelado aí, ó, no estádio do Maracanã, né? Um torcedor, aliás, até um furto torcedor, desculpa. Jogador não, né? Vandalismo, furto de um torcedor que estava caído no asfalto após ser atropelado. Gente, isso é muito sério, né? Terminar em mortes, violência, enfim, pessoas feridas. Poxa, você vai num lugar para você divertir e por causa de uma pessoa que não tem consciência, você é agredido, né? Vamos saber torcer, galera, né? Algo para ser de lazer, né? Terminar em violência ou em morte. Se eu gostasse de um parente seu fosse divertir e terminasse morto, né? Então, assim, poxa, né? Eu acho que é uma questão que no caso não é nem uma questão de coisa, mas essa questão é uma questão de consciência, né? Também, né? Por esse motivo que é aqui reflexo da precariedade da organização social no país, uma organização da sociedade. Então, olha só, por que não são as outras, né? Que claramente essa questão que é de pura interpretação, tá, gente? Não é só interpretação do próprio texto, né? Se você for analisar. Quer saber aqui no texto, a violência no futebol ela está caracterizada como o quê? Olha só, um problema social localizado numa região? Não, né? A gente sabe que não é somente uma região, em várias regiões, né? Não está focalizado só em um lugar. Infelizmente é uma questão social no país inteiro e, quiçá, né,
no mundo, né? Também, né? Em outros países que tem... Isso é uma questão social, gente. São as pessoas, é a consciência. Não é a organização, não é o time. São as pessoas que estão indo assistir os jogos, né? Uma organização da sociedade. Desafios para torcidas organizadas dos clubes. Não ter essa violência está caracterizado como um desafio? Está caracterizado como um desafio, mas não é esse o motivo, né? De acontecer violência, né? Inadequação dos espaços? Tá, inadequação. O lugar é pequeno, mas aqui não é motivo para violência. Você pode estar num lugar grande e ter pessoas que não têm consciência e mesmo assim ter briga. Então, assim, é a consciência da pessoa, de quem tá indo lá. E não é uma consequência de insatisfação dos clubes, nada a ver, tá? Não é os clubes, é quem tá indo torcer. Então, é claramente o reflexo do quê? Da precariedade da organização social no país, né? Como assim precariedade? Poxa, se as pessoas se conscientizassem, né? Quem tá indo assistir os jogos se conscientizassem, né? Isso mudaria o cenário? Mudaria, né? Isso servia até como tema aí de redação, tá? É uma questão social, mais uma questão de consciência social do que com o próprio time em si, né? Ou seja, eles estão lá fazendo o trabalho deles, ganhando o dinheirinho deles, e quem tá indo lá para assistir, que deveria ter no mínimo aí a consciência, né, gente? Terminar em morte, poxa, é algo mais sério, né? Vamos conscientizar e torcer com sabedoria, né? Para ajudar o próximo, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos agora para a questão 20, né? Questão 20. Ela pergunta para a gente o seguinte: com base na pesquisa em uma visão ampliada de saúde para a prática regular de exercícios ter influência significativa na saúde dos brasileiros, é necessário o desenvolvimento de estratégias que o quê? Então vamos ler o texto. 6 em cada 10 pessoas com 15 anos ou mais não praticam esporte e atividade física. São mais de 10 milhões de sedentários. Esses dados de estudos, práticas de esporte e atividade física da PNAD de 2015, né, realizado pelo IBGE, falta de tempo e de interesse são os principais motivos apontados para o sedentarismo. Paralelamente, 73,3% das pessoas de 15 anos ou mais afirmam que o poder público deveria investir em esportes ou atividades físicas. Observou-se uma relação direta entre escolaridade e renda na realização de esportes ou atividades físicas, enquanto 17,3% das pessoas que não tinham instruções realizavam diversas práticas corporais. Esse percentual chegava a 56,7% das pessoas com superior completo. Entre as pessoas que têm práticas de esporte e atividades físicas regulares, o percentual de praticantes ia de 31,1% na classe sem rendimento a 65,2% na classe de 5 salários mínimos ou mais. A falta de tempo foi mais declarada pela população adulta, com destaque entre as pessoas de 25 a 39 anos. Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, o principal motivo foi não gostarem ou não quererem. Já o principal motivo para praticar esporte, declarado por 11,2 milhões de pessoas, foi relaxar ou de se divertir, seguido de melhorar a qualidade de vida ou bem-estar. A falta de instalação esportiva acessível nas proximidades foi um motivo pouco citado, demonstrando que a não prática estaria menos associada à infraestrutura disponível. Então, olha só. Aí ele pergunta, né, com base na pesquisa em uma visão ampliada de saúde para a prática regular de exercícios ter influência significativa na saúde dos brasileiros, é necessário o desenvolvimento de estratégias que o quê? Então, olha só. Promova melhoria na aptidão física da população, dedicando-se mais tempo aos esportes. B. Combate o sedentarismo presente em parcela significativa da população territorial. C. Facilite a adoção de prática de exercícios com ações relacionadas à educação e distribuição de renda. D. Auxilie na construção de instalações esportivas e espaços adequados para a prática de atividades físicas e esportes. Ou E. Estimule o incentivo fiscal para iniciativa privada destinar verbas aos programas nacionais de promoção à saúde pelo esporte. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá?
Gente, essa questão aqui, ela é bem... É muita interpretação, tá? Você tem que ler o texto. Porque, olha só, ele diz, né, olha só, cada vez as pessoas com 15 anos ou mais não praticam esporte de atividade física. São mais de 10 milhões de sedentários. Esses são dados, né, aqui da PNAD de 2015. Ó, a falta de tempo e de interesse, tá? São os principais motivos apontados. Das pessoas com 15 anos ou mais, né? Que afirmam o poder público deveria investir. Aqui no caso, ó, a falta de tempo e de interesse são os principais motivos apontados para o sedentarismo, tá? A falta de interesse, vejam bem. Paralelamente, eles 73,3%, né, das pessoas de 15 anos ou mais destacaram que o poder público, né, deveria investir em esportes ou atividades físicas. Tá, observou uma relação direta com escolaridade e renda, tá? Então tem sim uma questão de escolaridade e renda. Então não tem como dizer que não. Isso também é um motivo, tá? De esporte ou atividades físicas. Enquanto 17% das pessoas não tinham instrumentos, realizavam diversas práticas corporais, e o percentual chegava a 56,7% das pessoas com superior completo. Então eles analisaram até a escolaridade das pessoas em relação a exercício, né? Ou seja, quem tem faculdade com quem não tem, né? Ó, entre pessoas que têm práticas de esporte e atividades físicas regulares, o percentual ia de 31,1%, né? Nessas classes sem rendimento, né? Na classe de 5 salários mínimos. Então, avaliou, gente, olha que interessante essa pesquisa. Eles avaliaram não só a condição de... Eles avaliaram tudo, né? Condição, escolaridade, né? Se a pessoa tinha ensino superior completo ou não. A questão da renda da pessoa. O que está impedindo ela de fazer atividades físicas. Aqui no caso... Olha só, milhões de pessoas foi relaxar... aqui, ó, aí entre os adolescentes, né? O principal motivo foi não gostarem e não quererem. Ou não quererem. Então, aqui não é nem a questão de implementar academias públicas nas pracinhas. Não, aqui no caso das pessoas, elas na pesquisa foi analisada a falta de interesse em realizar exercícios físicos. Então, aqui não é nenhuma questão tanto financeira, se a gente for analisar a fundo o resultado da pesquisa. Mas tem a questão financeira sim, porque eles destacaram a questão da renda, né? Ó, renda de esportes, ou seja... Na pesquisa que eles fizeram, eles avaliaram que pessoas de baixa renda, sim, tinham mais dificuldade em ter acessibilidade. Porque não tem pracinhas públicas? Talvez, mas isso também não é um motivo, né? Pode ser que, sei lá, de repente a pessoa mora longe de uma pracinha pública que tem uma academia e ela não tem condições de pegar ônibus? Pode ser, talvez. Mas não é tanto a questão de investimento, porque a questão do ponto aqui principal foi a questão da falta de interesse. Então, se você tem disponível e a pessoa não tem interesse, olha, é complicado, mas aqui tem um ponto sim da questão financeira. Por que é a letra C, tá? Olha só, se a gente for analisar bem a fundo, promove uma melhoria de aptidão à população? Tá, dedicando mais tempo, ok, uma ideia boa, não. Mas aqui, a questão principal deles não fazerem é a falta de interesse, tá? Ó, a falta de instalação de esportes acessível nas proximidades foi um motivo pouco citado. Então, a gente tem aqui que tem academias nas pracinhas, mas e por que as pessoas não estão indo? Porque elas não estão interessadas, né? Então, olha só, as crianças não estão interessadas, né? Combate ao sedentarismo? Tá, mas isso é algo muito subjetivo. Como que você vai combater o sedentarismo se a própria pessoa não quer ser combatida, né? Se a criancinha ou um adolescente, por exemplo, em vez de julgar queimada aí nas escolas ou com um amiguinho na praça, ele quer ficar no celular dele jogando videogame. E aí? Como é que você vai empurrar a criança para brincar? É complicado, né, gente? Auxilia a construção de mais instalação? Não é isso. A gente acabou de falar que não é questão de instalação de pracinhas públicas, né? De academiazinhas nas praças. Não é essa a questão. Estimular incentivo fiscal? Tá, você pode estimular incentivo fiscal, verbas, nananana. Mas se a pessoa não quer, como é que você vai forçar? Entenderam? Aqui no caso, é facilitar a adoção da prática de exercícios com ações relacionadas à educação e distribuição de renda. Opa, como assim? Distribuição de renda, crianças carentes. Uma criancinha frágil, ela vai conseguir ficar fazendo exercício na pracinha pública se ela não tem nem o que comer? Como é que ela vai se sustentar? Distribuição de renda, Bolsa Família, cesta básicas nas escolas, e educação. Como assim? Educação, gente. Educação pode resolver o problema? Claro, para muita coisa, né? Inclusive para ajudar vocês no Enem, enfim. Mas aqui o ponto é...
Se você tem uma criança lá, que ela tem uma pracinha, uma academia lá perto da casa dela e ela prefere ficar no videogame chique dela lá, no iPhone, enfim, se você tem, implanta aí na escolinha dela, por exemplo, né? Não é só crianças, pessoas, né? Se você implanta aí ações de educação. Ah, por que fazer atividade física? Olha, fazer atividade física é bom. Por quê? Porque vai ajudar na sua saúde, né? Além de ajudar na sua saúde, vai ajudar no seu desenvolvimento, né? Vai ser necessário aí para você ter uma vida mais saudável, estimular mesmo, né? Incentivar essas crianças, essas pessoas, esses públicos, esses adultos, os pais também, porque não os pais, os avós, os tios, enfim, através de uma educação, uma conscientização. Ah, por que a pessoa não quer fazer exercício? Ah, porque não tem interesse, tá? Mas como que eu posso estimular essas crianças, essas pessoas a fazer atividade física? Olha, vamos brincar com o coleguinha hoje lá na pracinha. A criança sedentária, por exemplo, que tá julgando, sei lá, uma queimada, de repente uma atividade educativa, isso vai estimular ela a fazer exercício físico, isso vai estimular ela, além de ser bom para a saúde dela, né? Um contato social, por que não, né? Ah, você vai na pracinha, você vê os seus vizinhos, os seus amigos, você pode fazer exercícios lá naquela academia da pracinha, você pode encontrar com um amigo, né, com o seu vizinho, né? Ah, por que isso é bom? Porque a atividade física vai ajudar você, vai ajudar no seu corpo, vai melhorar seus batimentos cardíacos, e você vai ficar mais bombado, enfim, ou bombada, ou malhada, enfim. Uma questão que a pessoa tenha consciência do porquê que ela tá fazendo aquilo, né? Se você não estimula aquilo pra pessoa, como é que ela vai ter interesse em fazer? Então não é nem tanto a questão de ter ou não de investimentos públicos, não. Tem as pracinhas. E por que essas crianças não estão indo? Por que as pessoas não estão praticando atividade física, né? Olha lá o desenho, olha lá, o desenho do Popeye, por exemplo, né? Que comia o espinafre. Olha o desenho do Batman, do Super-Homem. Você vai ficar forte igual ele se você fizer exercício. Você vai ficar forte igual a Mulher Maravilha. Então, assim, estimular as pessoas, né? Não só por questão de estética, mas por questão de saúde mesmo, né? O motivo por que ela precisa praticar um exercício físico, né? Principalmente esse público jovem, né? 15 anos, por exemplo, aqui, 15 a 17 anos, público adolescente ainda. Então é esse motivo, né? Aqui vai muito, a questão de ser a letra C vai muito também porque pega na questão da educação, tá? E distribuição de renda. Renda como assim? As crianças que não têm como alimentar, como é que elas vão ficar fortes para fazer exercício, né? Também tem essa questão, né? Então, assim, não só a questão de renda, que é o principal também, né? Que citou aqui, mas não é questão de acesso, porque o texto descreve que tem as pracinhas públicas, mas principalmente a questão da educação, da conscientização, né? É claro, principalmente esse público jovem, gente, não só criança, né? Desculpa, eu foquei na criança, mas adolescente, eles querem saber o motivo de por que fazer aquilo, né? Então, é você explicar também o porquê que ter uma educação, né? Por que ela vai fazer atividade física? Por que isso é bom pra ela, né? Porque se ela achar que é melhor ficar no celular, ela não vai fazer atividade física, vai ficar jogando, preferindo jogar um joguinho no celular, ficar no computador, enfim. E não vai procurar ter hábitos saudáveis. Então você tem que estimular também e explicar o motivo por que fazer uma atividade saudável, né, gente? Então, por esse motivo aqui que vai ser a letra C, tá certo? Bom, então vamos agora só para a questão 21, para fechar com chave de ouro aqui. Então tá, né? Questão 21, ela tem um texto pra gente. E ela pergunta pra gente o seguinte, olha só, o texto, né? É a pergunta, né? Como um escrito na estética romântica da literatura brasileira, quanto descortina aspectos da realidade nacional do século XIX. Então, vamos ver o texto e por que ele descortina, né? Por que esse conto descortina um aspecto da realidade nacional? A escrava, admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos expressar em sentimentos escravocratas, né? No presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem, autoesmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Levantei os olhos ao Gólgota ou percorrei-os
em torno da sociedade e dizendo: para que se deu em sacrifício o homem de Deus, que ali exalou o seu derradeiro alento? Ah, então, não é verdade que seu sangue era resgate do homem? É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade? E depois olhai a sociedade, não vedes o abutre que a corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que enerva, o cancro que a destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e será sempre um grande mal. Um fato, né? Dela, a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mão dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque seu trabalho é forçado. Nossa, né? Úrsula e outras obras. Interessante, né? Aí a pergunta descreve pra gente o seguinte: escrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto descortina aspectos da realidade nacional no século XIX. Por quê? Ao quê? A. Revelar a imposição de crenças religiosas a pessoas escravizadas. B. Apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. C. Sugerir práticas de violência física e moral em nome do progresso material. D. Relacionar declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais, ou é ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, claramente, vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aqui, ó, de apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão, tá? Olha só, admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Um discurso conservador, né? Faz-me até pasmar como posso sentir expressar sentimentos escravocratas. Olha só, gente. A moral religiosa e a moral cívica. Aqui um discurso conservador, tá? Colocando a religião, ó. Fala bem, auto-esmagando, envenena a família, nananã, do Gólgota. Aqui comparando o sacrifício de Deus, né? De Jesus, ó. Para que se deu o sacrifício do homem de Deus, ele exalou o verdadeiro. Ah, então, não é verdade que seu sangue era o resgate do homem? Aqui no caso, comparando a questão do sangue também do escravo, né? De todas as coisas que eles sofrem, né? Olha só. Então, uma mentira abominável, liberdade, depois a sociedade não vê os abutres constantemente, sentis a desmoralização, enfim. De qualquer... Olha só essa parte que eu achei principal, ó. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal, tá? Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura porque o seu trabalho é forçado. Como assim, né? Aqui no caso, colocando, a gente viu muito a questão da escravidão, né? Muitas pessoas comparando aí, né? Que o negro não tinha alma, coisas assim, né? Que tem a ver com a religião, com a questão conservadora, enfim. Que infelizmente foi usada aí nos séculos passados, né? Olha que coisa cruel, né? E é claro, ó, a decadência do comércio, por quê? O comércio e a lavoura caminham de mão dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura porque o seu trabalho é forçado. O trabalho deles eram forçados, né? Não era um trabalho gratificante, que você recebe algo por isso. Não. E se eles não trabalhassem, né? Além de ser um trabalho forçado, eles eram extremamente violentados, né? A questão do sangue aqui, né? Comparando lá a questão religiosa. Quantos escravos morreram nos troncos pelos seus patrões, né? Pelos os seus covardes donos, né? Que matavam eles, ensanguentados, enfim. Muitas coisas cruéis se a gente for estudar a história brasileira. Então aqui é claramente apontar a hipocrisia, tá? Hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão, né? Vai defender a escravidão se o trabalho deles é forçado, né? Como é que algo pode florir se ele é forçado, né? Se realmente não é algo gratificante que eles estão fazendo porque eles querem, mas porque eles precisavam fazer, senão eles morriam, era algo obrigatório. Então, assim, não é algo gratificante, é forçado. Então, exatamente por esse motivo que vai ser a letra B, tá? Não vai revelar a imposição de crenças, né? Práticas de violência moral em nome do progresso, tá? Ironizar comportamentos dos proprietários, não. Vai ser exatamente a questão da hipocrisia, porque o discurso conservador, que é um discurso conservador, mas que no fim tá forçando algo, né?
por trás de muita violência, algo vivenciado aí pelo sangue de muitos escravos derramados. Então, assim, se você for pegar a história do Brasil, era muito chocante, muito triste, muito cruel o que eles viviam, né? Uma coisa é você ter um discurso conservador e outra coisa é você estar na pele das pessoas que foram obrigadas a trabalhar, forçadas, né? A ser algo que não era gratificante, porque eles eram obrigados a fazer. Não é a questão de, você tem um emprego hoje, mas você recebe por aquilo. E não, lá não, eles não recebiam, eles eram forçados e muitos morriam porque desobedeciam. Então, gente, isso não é vida, né? É cruel. Então, assim, não adianta nada ter um discurso conservador sobre a questão colocar Deus no meio, se na verdade é algo por trás de muita violência, né? A questão de derramar sangue, foram muitos sangues derramados aí por muitos escravos. Essa aqui é a questão aqui, o ponto-chave da questão, né, do texto aqui é escrava, por esse motivo aqui que vai ser a letra C como resposta correta, né? Desculpa, perdão, a letra B, tá? A letra B é a alternativa correta. A hipocrisia mesmo, é um discurso hipócrita, tá? Sobre um discurso conservador aí, né? Na defesa da escravidão, tá certo? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, né? Vejo vocês aí nas próximas questões, tá bom? Um abraço.